Olá, antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio deste podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, de gente que lidera, gente que inova, gente Que que inspira. faz acontecer, gente que inspira, como costuma dizer o Rafa também. Antes de apresentar nossos convidados de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, dá um like ali para nós também, que é importante, e compartilha esse conteúdo com quem você bem entender, com quem você acha que pode aproveitar também essas dicas que passam aqui, que são passadas aqui no Antes Tarde do que Nunca. Siga também no Spotify, Antes Tarde do que Nunca, ou no Deezer, ou no Google Podcast, ou no Apple Podcast, onde você quiser, em qualquer plataforma de podcast, nós estamos lá. No Spotify até estamos com vídeo, por sinal, então você pode aproveitar vídeo também no Spotify. E siga Antes Tarde do que Nunca no Instagram, já vou me adiantar aqui, @podcastATDQN, que são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca. Fica fácil lá, a gente coloca a agenda da semana, coloca bastidores, um monte de coisinha. Né? É isso, posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Obrigado demais a ProWay, uma das escolas, sábias escolas de tecnologia, para mim, um dos que transformaram, né, uma das empresas que transformaram a matriz econômica da nossa cidade para principalmente serviço em tecnologia. A gente atrai através de um programa chamado Entra 21, muita empresa de tecnologia para cá. Então tá buscando uma carreira nova ou tá buscando a primeira carreira, conversa com o pessoal da ProWay, que certamente vai ter algum programa lá que vai se encaixar muito com aquilo que você está buscando, né? Eles têm programas variados e também para empresas que querem contratar através da educação, que eu acho uma contratação, além de linda, uma contratação que deixa a pessoa muito... ela é difícil dar um turnover, assim, porque ela ama aquela empresa que o acolheu na hora da educação e do aprendizado. Então, conversa com a ProWay se você for a empresa e conversa para a ProWay se você for o aluno que quer mudar de carreira. Obrigado ao Guilherme, Nayara e também ao Sérgio, né, que tratam a gente como família toda vez que a gente vai lá. Um é a escola, o outro é a fábrica de software. Sabe o que uma fábrica de software faz? Software. Soluções. Vamos abranger um pouquinho mais. Soluções. Tudo que né? tu imagina, geralmente na tecnologia, dá. Né? Então, tá pensando em um aplicativo novo, melhorar um processo da sua empresa, melhorar um processo da sua indústria, colocar mais tecnologia, conversa com esses caras. Eles sabem muito e são a segunda melhor, né? E é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil, em Blumenau. Então conversa com eles, eles têm uma sede nova, maravilhosa, tá querendo mudar alguma coisa dentro do seu negócio ou tá querendo trabalhar, tá estudando na ProWay e quer a primeira carreira, conversa com o pessoal da Premier Soft. Tanto o JP com o Rodrigo teve sua história contada aqui e o JP que teve aqui no meu lugar para contar essas histórias aí quando eu tava de férias. Obrigado demais a Premier Soft, né, por todo esse apoio. Sem vocês talvez a gente não estaria contando história de pessoas sensacionais como a gente faz e ainda é pago por isso. Então obrigado demais. A outra é a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Conhecida por vender muito, esses caras também compram muito carros. Conversa com eles, eles estão na BR-470 em Blumenau, estão no Shopping do Carro em Itajaí, em Navegantes, não sei o nome da rua, mas é ali no centro, pesquisa no Google, e também em Jaraguá do Sul, para quem vem, né, de Guaramirim, em Jaraguá. E agora eles também têm uma loja na 7 de setembro, para quem não é de Blumenau ou não conhece, é a rua bem central, um pouquinho antes do shopping Neumarkt. Mas, para a maioria de vocês que estão escutando que não estão próximo, vai no isidoro.com.br, clica no chat ou através do WhatsApp. Eles têm um tempo médio de até 1,5 minutos para poder abordar a chamada. E é uma pessoa, não é o ChatGPT e não é a inteligência artificial. Obrigado ao seu Isidoro, obrigado Danli e também o Fernando, que é o diretor e que dirige hoje a empresa. Obrigado pelo apoio. E agora, o terceiro patrocinador é essa casa. É o quarto. É o quarto. Tá difícil, sem a calculadora não consigo. O quarto patrocinador é o estúdio Antes Tarde do que Nunca. Agora você, que sempre reclamou, veio lá no meu Instagram, eu quero fazer um podcast, eu não sei o que tem. Eu sempre falei pra você, faz, mesmo com o celular, o microfone do celular, faça um podcast. Agora, você que reclamou, você pode locar o estúdio podcast ATDQN. Vai no Instagram, tanto do Miguel, do Gabriel e da Xana e do podcast ATDQN, que eles te mandam um Media Kit e vão achar uma forma de fazer do seu jeitinho. Ou seja, vai ser tudo pensado do jeito que você quer. Parte de trás, frente, e vai usar toda a infraestrutura que custa muito caro. Então, reclamou?
agora você tem a resposta para o seu podcast. Deixa eu perguntar, Xana, dá para tirar esse logo do Antes Tarde do que Nunca? Absolutamente Que bacana. tudo vai ser feito da forma do seu podcast. Muito legal. Então, muito legal. é isso, tá dado o recado. Com quem que a gente tá falando aqui? Os dois estão tão calmos e um tá até de aniversário. Estamos tendo aniversário, é Vamos verdade. trazer o bolo agora para ele. A gente fez uma surpresa. Eu acho que agora a gente vai mexer com a memória afetiva de todo mundo, Rafa, porque... A minha, certamente. todo mundo tem uma história para contar em relação à Laranjinha, Max Laranjinha, William, Max né? William. E com eles que a gente vai falar hoje, a gente está aqui com o Otávio Groel, que é diretor executivo da empresa, com a Natália Schmidt, que é a gestora da Max William também aqui em Blumenau, né? E eu quero começar já dando meu depoimento, porque eu tenho uma história muito, sei lá, para mim marcou, tanto que eu lembro até hoje, né? Eu vim de Belo Horizonte para Blumenau, eu tinha 6 anos de idade. E quando a gente chegou em casa... Faz mais de 80 anos. Mais ou menos isso, quase isso. Sacana. E chegando em casa, na casa que a gente morou, enfim, isso era um domingo, eu lembro bem que era um domingo à tarde. Foi. Não, eu lembro muito, eu lembro da viagem para cá, engraçado, eu tenho essa memória, eu tenho a imagem do sol se pondo na Jorge Lacerda, a gente veio de carro, e aí eu lembro disso, porque, meu Deus, aquele rio e aquele sol se pondo era maravilhoso, aquilo me Por isso que marcou. tu é tão apaixonado por Blumenau. Pode ser, talvez, acho que veio desde o início, né? Que legal. Mas enfim, chegando em casa, nosso vizinho tava numa festa de aniversário. E aí ele viu que a gente chegou lá, meio perdido, não sei o que é, falou, não, vamos lá, aproveitar a festa de aniversário do Célio, era o nome do meu vizinho. Então chegamos lá, cheguei lá, eu olhei que só tinha para tomar um negócio radioativo, assim, aquele negócio amarelo, assim, eu falei, que diabo é isso, cara? Eu nunca, lá em Belo Horizonte não tinha nada parecido com isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco mostraram outra opção que era chocolate. E eu falei, caramba, Nescau na garrafa também não tinha lá esse negócio. Foi tudo uma novidade. Achei meu lugar no mundo. E foi novidade. Eu vou confessar que a laranjinha eu estranhei no começo. Claro. Eu falei, mas que coisa é essa? Que cor é essa, né? Enfim, né? Mas depois, né, a gente sabe muito bem que todo mundo se apaixona pelo refrigerante, pela laranjinha, não tem jeito, né? Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. E O Otávio tá estreando em podcast, né, Otávio? minha primeira vez, lógico. E essa história da laranjinha, a cor mais amarelada, Aham. é curioso, porque só tem no estado de Santa Catarina. Agora está começando a ir para outros estados. No Nordeste tem o Jesus, né? Guaraná Jesus. Jesus, que Guaraná também é Jesus. bem radiativo. Assim. É mais rosa. Então o Né? pessoal mais brinca rosa, que o ateu exatamente. bebe Jesus zero. Né? O ateu sempre bebe Jesus zero. E tem Jesus Zero? Não sei. Não sei também não sei se tem Jesus Zero. Vou perguntar para Coca-Cola. Mas essa cor amarela, ela vem exatamente porque a laranjinha na Europa é amarela. Aham. Né? E aqui no Brasil se usa muito a cor laranja de Sim, Fanta, verdade. Suquita e tal. Verdade. Então o mercado é mais americanizado. Uhum. Né? Então, como a laranjinha é um produto que foi criado pelo Sr. Max William há muito tempo atrás, que veio da Alemanha, ele trouxe essa ideia do produto Lá da Alemanha mesmo. lá da Alemanha. Ah, que bacana. Por isso. E muitas vezes nós já chegamos a vender para o Rio Grande do Sul há um tempo atrás. Quando chegou lá a carreta amarela, eu falei, o que é isso? Não quero ver. Estragou no disso, cara. caminho, estragou no caminho. Botou. Isso. Caramba, que loucura. Como é que isso tudo começou? Bom, tudo isso começou com o seu Max William, Uhum. vindo da Alemanha em 1923. 23. Em 23. Daí ele chegou no Posto São Francisco, foi procurar emprego, não conseguiu, e soube que tinha uma empresa de bebidas de laranja, tal, que fazia laranja, em Corupá. Aí ele chegou, mas por acaso parou em Jaraguá do Sul, na No verdade, no caminho. E lá ele foi procurar emprego, estava com a família. Encontrou uma indústria de refrigerantes, seu Nelson Ticker, que é uma empresa que foi fundada em 1910. Caramba. E Estava ele foi completando começar- 13 anos naquele ano. E daí ele começou a trabalhar nessa empresa, conseguiu um cargo. Depois seu Ticker ficou doente e ele começou a administrar a empresa. Legal. E daí, em 1925, ele assume o controle da Caraca. empresa, no dia 13 de agosto de 1925. Ah, impossível. Ele foi estudar isso. Ele foi ler isso em algum lugar. É Ah, impossível não, ele isso saber a gente data sabe da exata. história. Ah, já lógico, tá registrado, né, Rafael? Deve estar no site Tem data também. mais antiga ainda aí, tá? Tem coisa mais antiga aí, se for É. puxar. E Mas por aí quê? ele mudou o nome da empresa? Mudou a Daí ele marca? mudou o nome da empresa, eu não sei como se chamava a empresa antes, eu sei o proprietário, né, o seu Tig.
E daí ele, como ele assumiu a empresa, ele botou o nome dele na empresa, Max Max Wilhelm. Wilhelm seria, né? Wilhelm, acho Em que é. alemão seria William. Wilhelm. William. Que é Guilherme, né? No fim das contas. Guilherme, É Guilherme. Pode Ah. isso. É tipo John e João? É, mais ou menos isso, É. exatamente William isso. em alemão é o nosso Guilherme É o aqui nosso Guilherme. no Brasil. Eu sempre vi primeiro o nome William, né? Aham. Mas sobrenome eu não tinha visto. Pra mim é. Porque é Max William, né? É, Pra Max é o primeiro nome dele. o né? Max é o primeiro É. nome. Caramba. Mas vocês estão na empresa. Sim, daí Tu depois... não és da família fundadora, né? Não, não somos. A empresa foi adquirida pelo meu pai. Meu pai é de Blumenau, aqui. Uhum. Foi professor, começou no Pedro II, dando aula de Direito, quando Uhum. ele se formou em Direito. Participou do movimento da formação da FURB. Que aqui. legal, 950 aí. Depois ele foi sócio da Autoviação Catarinense. Olha, os Fiedler. Né? Sim. Junto com ele, era Uhum. sócio do Chico, né? Os dois Uhum. eram sócios. E daí depois ele vendeu a parte dele e começou com uma distribuição de cerveja em Timbó, em Dayal. Daí surgiu a oportunidade de agregar a Max William e mais distribuidoras Brahma em Florianópolis, Camboriú, Itajaí. Daí ele montou uma das maiores distribuidoras de cerveja do estado de Santa Catarina e a maior empresa de refrigerantes Uhum. na época. Por quê? Porque naquela época ele já era a franquia Brahma também. Fazia Guaraná Brahma, fazia... E depois Aquela disso... garrafa que vinha uns negocinhos É, redondinhos. os gomos, assim, assim, os né? gominhos, Garrafa marrom, é. Exato. Aí, depois, em 96, ele adquiriu a franquia Pepsi Cola para o estado de Santa Catarina. Aí, fomos quase 12 anos franquia Pepsi Cola para a região. E sempre mantendo a Max William junto. Aham. Então, nós Mas vendíamos- ainda já tinham comprado ela ou não? Ela era só mais uma fábrica daí que ele vocês... Não, ele comprou Ah, do entendi. seu Max William em 79. 79. 79. Quando eu vi a laranjinha lá, ainda não era de vocês. Não né? era nossa. 78 era aqui, foi 78. Então, exatamente. Daí ele montou, e daí construiu uma fábrica em Florianópolis. Pois é, junto mas com isso que eu ia Pepsi perguntar, e porque a tal. Max William tinha fábrica em Jaraguá do Sul, né? Era Jaraguá do Sul. Quando ele comprou, já tinha fábrica aqui? Não, Como é que... ele construiu a fábrica aqui em Blumenau. E lá em Jaraguá parou? Daí ele parou lá. Porque lá em Jaraguá ainda tem o prédiozinho ainda escrito Tem Max William um lá, né? prédio histórico, Tá bonito, o tá imóvel lindo que aquele depois prédio. foi adquirido por um supermercado, né? Aham. Mas ele teve que preservar a fachada, fachada, né? do imóvel. Uhum. Tem um museu lá, né? Tem um museu, tem um Tem museu. Em museu Jaraguá? É. Ah, Sim. é? Que bacana. Uhum. Não sabia. E quando é que você assume? Bom, meu pai ainda continua na administração. continua Tá na administração? Com 85 anos. Que legal. Impossível, sério mesmo? Ah, Sério. mas hoje em dia, É meu mesmo? filho... Vem toda semana para cá. Eu achei que ele ia falar toda segunda só. Ele mora onde? Ele mora em Florianópolis. Mora em Florianópolis. Então, Tá. toda semana ele vem de Florianópolis, passa Caramba, segunda e que- terça aqui na empresa Que também. empenho. Que legal. Não faz a parte executiva, mas sempre presente. Tá no presidente do conselho, assim. Exato, exato. Que legal. Ma- E vocês são... tu és filho único ou teve outros irmãos? Galera Não, veio, eu foi? tenho uma irmã, mas ela mora em Portugal já há 30 anos, Ah, casada, então ela não trabalha Na operação. na operação. Mas antes de trabalhar na Max William, Otávio, tu trabalhavas onde? O que tinhas? Ou tu começaste já a trabalhar ali dentro? Não, eu comecei quando eu fiz a minha faculdade em Florianópolis, depois na UFSC, depois eu fui para os Estados Unidos, fiz mestrado. Uhum. Daí, depois disso, eu trabalhei um período na Pepsi Cola Internacional. Nos Estados Unidos fez mestrado onde lá? Eu fiz na Arthur De Little Management Education Massa. Institute. Que massa. Né? Como Fiz, tempo lá? 3 anos. 3 anos. 3 Caraca. Bastante tempo. 1 ano me aperfeiçoando em inglês e 2 anos fazendo... Que ano que foi isso? Foi de 89 a 91. Que legal. Daí, depois eu trabalhei na Pepsi, trabalhei no México, Porto Rico, trabalhei na Argentina. E a ideia Poxa, da adquiriu Pepsi... conhecimento pra caramba. daí na época a Pepsi, nós ainda éramos franqueados Uhum. a Pepsi, a ideia era fazer fábricas independentes no Brasil. E depois mudou os rumos quando a Ambev assumiu a Pepsi Cola. Uhum. Daí chegou um momento de a gente dizer, agora vamos focar exclusivamente na Max William. Uhum. Daí a gente tinha fábrica em Jaraguá, tinha fábrica em São José, e estava terminando de construir a fábrica aqui em Blumenau. Não.
E na época foi uma exigência da Pepsi ter fábrica onde Coca-Cola tinha operação. Tinha uma operação de vazamento ali na Fortaleza, né? No Tribés, não era da Coca-Cola? Ali era Da da Coca-Cola. É, ali é da Até Coca-Cola, hoje né? é a Rua Ainda da é, Coca, é. né? É a Rua da Coca até hoje. Rua da é, Coca, é exatamente. verdade. É. Ali Puta, agora Coca. hoje é centro de Quem vem de fora acha que é um beco de droga, né? Rua da Coca. Rafa, olha. Brincadeira. Rua da Coca, o cara vem de São Paulo, você, meu Deus, deve ser a Cracolândia dele. E daí nos desfizemos das unidades de Jaraguá, de São São José, e concentramos tudo aqui em Blumenau. Aham. Não. Isso em que ano foi, Otávio? Foi no ano 96. Ou seja, quando tu voltaste, então, dos Estados Unidos, já voltou na Já empresa? voltei na empresa, sempre entendi. trabalhei na empresa. direto. Entendi. E onde é que entra a Natália nessa história? Bem recente. Bem recente? Antes da Natália, eu queria fazer uma pergunta para ti. Por muitos anos, não era varejos, atacados grandes de bebida, eles andaram sozinho, né? E teve um movimento, acho que talvez tanto da Ambev quanto da outra, que foi tirar esse poder ou essa força. Eu conheci isso através da história de um cliente nosso de tecnologia em 2014, que eles fizeram um trabalho assim para destruir com a cadeia de distribuição. Aconteceu isso com vocês também? Tipo, cara, vamos trazer a ligação direto da indústria pro B2B, né? Pra ponta e tirar essa cadeia. Isso também aconteceu? Foi exercício dessa força aí para vocês? Aconteceu quando nós deixamos de ser distribuidores Brahma, porque eles fizeram esse trabalho de direto ao supermercado. Direto ao centro de cliente. Acabando ali, com né? o sistema de distribuição. Nós, como indústria de refrigerante Max William, nós já tínhamos esse contato direto com Sim. os grandes players, Uhum. mas nunca deixamos de atender o pequeno varejo. Entendi. Então, até hoje, o grande forte da Max William é o varejo. Uhum. Né? Por quê? Porque os grandes players, eles espremem demais. sim, né? sim. Você perde a margem, perde competitividade. Uhum. Então, o negócio sempre foi o varejo. Esse é o nosso foco hoje. Natália, posso perguntar? Desculpa. Eu tô curioso. Não, eu lembro E ela dessa tá só parte da ouvindo? história e ele tá. falou isso assim com ênfase. com ênfase, com Mas tristeza. isso, infelizmente, é uma prática normal. Quando uma multinacional entra num país, geralmente eles se associam a pessoas já fortes até eles terem força de ir sozinhos, né? Ah. Faz parte do mercado isso, né? Faz parte do negócio. Faz. E uma coisa que ele me chamou a atenção, ele falou, cara, ele sabe como é que eles acabaram um pouco com o mercado emprestando muito dinheiro pros atacados, assim, dando muito dinheiro, dando muito crédito, quando eles se viram na mão da indústria, assim. Porque aqui no Blumenau, se for pensar, né, tinha bebidas Blumenau, tinha Zarling também, Zarling, né, que eram, é. eram fortes, né? Eram fortes, fortíssimos. eram Eu lembro que fortíssimos, na Oktoberfest, meu Deus, esse pessoal da Itália rolava ali na Oktoberfest. E hoje não tem mais, né? Hoje não existe mais essa questão. É verdade, tem sentido. Alguns prestam serviço, né? Sim. Alguns acabam virando prestadores da cadeia, né? Ah, antes eu tinha distribuição, hoje eu não tenho mais, mas eu faço transporte. Então acontece muito isso, Entendi. né? Então alguns se mantiveram dessa forma, adaptando um pouco seus negócios, né? Entendi. E onde é que tua história se encontra com a da Max William, Natália? O seu Werner, pai do Otávio, me mandou um WhatsApp. Ele te conhecia? Não, Te mandou um Não. WhatsApp com 85 anos de idade. aham, me mandou um WhatsApp. Com 85, ele Vamos mandou um usar. direct no TikTok. Falou, cara, logo pega a Natália. Ele disse que tinha pego meu telefone com outra empresa que é cliente nossa também, que ele gostaria de agendar uma reunião. Aham. E aí, ele e o Otávio tiveram lá no nosso escritório e a gente começou a conversar e a história foi se desenrolando meio que sozinha, né? A gente começou por uma situação pontual, Uhum. né? Era um processo, era uma consultoria inicialmente, alguma coisa desse Era tipo? migração da contabilidade, era uma ajuda, eles queriam fazer uma auditoria a princípio também na empresa. Uhum. E aí, quando a gente percebeu, a gente... Se envolveu. É mais ou menos assim. A Natália tem isso, tá? Levei uns sócios meus lá, senão já quiseram levar lá Ela embora vai pra casa. abraçando Não, a gente todo vai mundo. lá pra empresa da Natália. Não, a Natália não pode ir junto com vocês. Ela tem esse dom, assim, cara. Ela é Isso muito foi boa. quando, Natália? Foi agora, recentemente? Foi ano passado, Deus, foi... bem recente. acho que foi agosto, a gente começou uma conversa, setembro a gente começou o trabalho, aí passou por esse processo de migração da parte contábil. Se eu não me engano, nós começamos a auxiliar na gestão, foi outubro, né? Em outubro. Foi em outubro.
E Outubro. tu és contratada hoje da empresa? Como é que funciona essa relação, vamos dizer assim? A minha empresa ajuda Foi- a fazer a foi gestão contratada, da empresa entendi. do Otávio, vamos dizer assim. Bacana. A É um gente deu o nome ali, né? Uma gestão compartilhada, né? É o nome tem que a sentido. gente definiu, mas eu tenho, não é só a Natália, né? Tenho várias pessoas da minha equipe hoje lá fazendo parte, né? Então, trouxemos uma parte muito importante para dar o direcionamento comercial, a parte financeira, parte industrial, enfim, aí é uma coisa que você não faz sozinho, né? Claro. Uma coisa que é forte lá fora isso, né? Tipo, tu ter o contador, mas não é o contador, mas Sim. ter essa gestão muito mais gerencial e próxima e te ajudando a tomar decisão, Sim. né? E do que essa gestão contábil, fiscal lá fora da empresa, que Sim. nunca sabe o que acontece e um não se conhece, muitas vezes não conhece. E ter esse comportamento aqui de uma empresa que nem a tua, eu acho isso sensacional. Cara, tá ali ao lado, eu vou comprar um galpão. Vamos conversar, ver se faz sentido comprar esse galpão, porque às vezes a gente tá, né, é tão sozinho o empreender, né, tão, que tu não tem com quem compartilhar às vezes uma informação dessa. E ter Sim. esse trabalho de quase uma gestão as a service, né, Sim. alguém que tá dentro da tua empresa também. E não só isso, tá na empresa dos outros. Isso que eu ia dizer, tem uma visão macro da coisa. Isso. Né? É Tu bacana tá pensando isso. num galpão em Pomerode? Eu tenho mais 2 clientes que estão pensando em galpão em Pomerode. Vamos Sim. sentar e vamos conversar nós 4. Então, Lógico. acho que isso é de um poder, assim, inimaginável até uns anos atrás aqui para a região. Acredito que nos próximos anos vai acontecer uma junção de forças entre as empresas menores para conseguir competir, né, com as maiores. Então, alguns movimentos, a gente começou a testar algumas teorias, né, Otávio? A gente começou a testar algumas estratégias comerciais compartilhadas de logística. Importante. E isso está dando super certo. Muito mais do que a gente imaginava. Eu tenho percebido isso no mercado cervejeiro também, as cervejas artesanais, o pessoal está começando a se mexer também, porque de fato a logística é um custo gigantesco, né? Um negócio grande demais. E o mercado cervejeiro ele ainda tem outra dificuldade, né? Da escala, né? Exato. Porque aí a legislação, a parte tributária, diz que para você ter alguns benefícios, você tem uma limitação de produção. Tem um teto, né? Aí se você passa daquilo, ou você é muito grande, né? Ou você junta Tem força que dar com um alguém. passo gigantesco, Tem né? que, Senão não tem dá que. para ir aos pouquinhos, né? Isso que é um problema aqui no país também. Eu queria saber como é que funciona, né, hoje a indústria do refrigerante, assim. Conta um pouco para nós, que a gente só sabe, a única coisa é abrir e tomar um pouquinho de como funciona isso. Eu acho que você já sabe a melhor parte. A parte boa a gente sabe de certeza. Sabe? É um mercado extremamente competitivo. Nós brigamos com uma das maiores empresas do mundo até há pouco tempo, que é a Coca-Cola. Né? Mas existe mercado para todo mundo. Né? E assim, nós, na questão da Maxwell, a gente trabalha muito com o emocional das pessoas. Nós temos uma memória afetiva muito grande do mercado. Então é difícil, né? Você encontrar uma pessoa aqui em Blumenau, no estado de Santa Catarina, que nunca tenha Que não tomado foi surpreendido, né, em beber uma laranjinha. Uma né? laranjinha. Então, nós conseguimos competir e entrar nas residências, nas casas, igual qualquer outra empresa multinacional. E como a gente é bem bairrista, né? A gente via com Exato. frequência, né? A gente vê com frequência ainda, né? Refrigerantes daqui. E não se fala em laranjinha Água da Serra, pelo amor de Deus. É Max Willa, daqui. Inclusive, a Água da Serra não existe mais, tá? Não existe mais? Não, ela foi falência agora Nem nesse exato sabia. momento por mim. Falou. Maldade. Nada a ver com a Água da É Serra. brincadeira, Água da É Serra, pelo amor de Deus. Cara. Amanhã vem um extrajudicial aqui. Mas brincar dá, né? É Não tem brincadeira. problema. É só uma questão de opinião. Opinião ainda dá pra dar. Tô brincando, verdade. pessoal. Mas lidar com grandes mesmo assim é complicado, né, Otávio? Não é fácil, né? Não, é bem complicado. O poder que eles têm é gigantesco, né? Mas a memória do catarinense, a paixão do catarinense pelo nosso produto, eles não vão chegar. Porque nós estamos aqui antes deles. Sim. Né? Não existia Maxwell, não existia Coca-Cola, não existia Ambev, não existia nada. Né? Exato. E o que eu via, eu lembro quando eu cheguei, de novo, quando eu cheguei aqui em Blumenau, eu via sempre na casa dos meus amigos, vamos dizer assim, dos amiguinhos de colégio, né? Ou laranjinha, ou chocolate, ou groselha, né? Capilé. Capilé com Claro. cuca. É. Thompson, né? Da Thompson aqui, que era forte pra caramba. Essa foi nessa uma história. pena, né? É uma pena, Foi é uma verdade. pena. Concordo contigo. Otávio, falasse em memória afetiva, e isso remete a pessoas que têm lembranças, né, de tempo, ou seja, sempre pessoas como eu que têm
uma idade mais nós. avançada, Somos né? nós. 40 mais, 50 mais, enfim. Mas como renovar isso para as novas gerações, né? Porque não dá para depender só da memória afetiva nesse Não, momento. não, né? mas a memória afetiva, ela induz a família a trazer O pai e o a produto. mãe já vão O trazendo pai e pra a mãe já família. trazem, Uhum. por exemplo, olha, isso aqui é da minha época, olha que gostoso, olha que bacana. Mas ele, tal. ele tá sendo Modesto? sutil, modesto. Não, teve várias estratégias também Ah. por trás, né? Tanto é que é uma tendência do mercado os volumes menores cada vez terem um espaço maior na gôndola, né? E os menores menor tá quer muito dizer o pequenininho, produto pequeno, o né? pequeno, Uhum. o 200 ml, né? Sim. Ele, pra criançada, você põe um lanchinho com 200 ml, pronto, o lanche... É que é a dose ideal. Eu acho É. também, para mim, quando eu tomo alguma coisa é sempre um pequenininho, assim. Quando eu vou no mercado, se eu Sim. preciso comprar, é o pequenininho. o- Porque para mim é muito mais prático, né, na realidade. Né? E é uma tudo bem, né? tendência, é uma Nós tendência. somos só dois em A casa, Max- fica mais a fácil Max também. Filha tem esse poder, porque ela versatilidade, essa versatilidade, que o 2 litros ela leva para a família, Exato. onde o pessoal põe na geladeira e divide na reunião de domingo, Uhum. né? E a criançada pode levar para casa para o piquenique, para né? Escola não pode mais, porque foi proibido dentro das escolas. Uhum. Mas sempre alguém leva escondidinho uma laranjinha para lembrar. O cara Bota abre na- a jaqueta, deixa dentro o moleque do carro, vendendo na mão do vasilha pai. aqui do lado ali. Vazia numa garrafinha de plástico da lancheira ali, Exato, que é garruco, e não tem problema, né? Tem garrafinha de vidro ainda de laranjinha? Não tem mais. Não. Só agora tem a... Mas Eu fiquei com medo de Mas perguntar, mas pensei, cara, será que eu não sei? pensando em fazer série uma especial versão... comemorativa de 100 de 100 anos, anos. em 2025, é isso? Isso É, mesmo. eu Esse sou é o bom, objetivo. olha só, viu? Ó, sei tudo. Nós lançamos também uma pegada mais retrô, toda a linha de água tônica, Sim, fantástica aquela saborizada, linha. tal, Muito bacana. para aquela atender esse novo mercado que está surgindo, linha. Uhum. né? E todo mundo pergunta pela garrafa de vidro, né? Aham. Então, não é nenhum spoiler que eu estou dando aqui, mas é uma necessidade, porque é uma curiosidade, todo mundo É que tá quer voltando isso. também, né? Tem Tá essa coisa voltando, da volta do vidro também, Uhum. retornável, né? Tem essas campanhas todas mais. E por eu ter visto justamente as águas tônicas de vocês em vidro, né? Eu falei, caramba, não tem laranjinha, né? Agora eu pensando aqui, falei, será que tem? Será que não tem? Ó, daqui a 2 anos vai ter, viu? Não, faz um pouquinho antes, cara. Falar em água tônica, quando é que vocês começaram com esse mercado também? Esse mercado nós começamos um pouco antes da pandemia, que a gente viu que estava sendo uma tendência, né? Por causa dos misturar drinks, dos principalmente, drinks, né? essas Uhum. coisas. Depois veio a pandemia, deu uma segurada na parte de bares e restaurantes. Nós demos continuidade e agora está com força total esse. E não esse não é só água tônica simples, né? Tem Não, saborizadas água, também, né? água tem tangerina, capim cidreira, zimbro, que é um dos ingredientes do gin. Então nós montamos todo um cardápio, né, uma cartela de água tônica para atender o mercado. Morango também, muito. E Tá vendendo querendo ou muito não, né? bem. A impressão que dá é que sempre que está em garrafa é melhor, né? Eu tenho essa sensação. Já me disseram que não tem nada a ver, que é bobagem, que a da lata é igual a da garrafa, mas tomar na garrafa, para mim, é sempre uma coisa... Eu tenho um sócio que Parece ele, que eu tô tomando- toda vez que ele bebe a tal da KS. A KS, exatamente. Cara, eu nem sabia que existia a tal da KS, é verdade. Esse negócio do vidro, acho que é uma coisa que. Também acho que não tem nada a ver no fim, mas alguma coisa no sabor parece mudar, né? Eu acho que concordo totalmente. E além das tônicas, tem outra linha também. Tem mais Tem a linha outros alcoólica. produtos, Uhum. né? As Tem a linha ice. alcoólica? Você não sabia? Sim, ice alcoólica. Ice alcoólica, olha só. Ice Ice- Max. Ice Max? Ice Max. Essa tem desde quando? Devia ter trazido hoje aqui, já fazia a Fazia entrevista Quatro tomando... chapado aqui. Mas essa Não, entrou mas o quando teor na alcoólico é baixinho. É baixinho? Também, é Também bem na levinho. mesma época, foi um pouco antes da pandemia. linha? Aham. Nós temos o sabor limão e temos um sabor exclusivo, né, que ninguém tem, que é o Ice Jabuticaba. Que é muito... É um produto que vem Caramba. fazendo um sucesso. Poxa, jabuticaba, tu me ferrou agora. Vou ter que comprar hoje ainda, porque eu precisa. sou apaixonado por jabuticaba. Tá É a vendo minha que tem fruta gente balançando preferida. a cabeça atrás da câmera, né? Tô apaixonado boa, por é? jabuticaba. Eu queria saber um pouquinho mais quando tu entra na empresa e tu vem de fora, a gente cortou com relação à distribuição, eu queria saber um pouquinho mais disso, assim. Como é que foi para ti, empresa familiar? Eu adoro abordar esse tema de empresa familiar, eu acho que é algo que
90% das pessoas que estão escutando, ou elas estão numa empresa familiar, ou elas participam da empresa familiar. da Então, gestão, né? exatamente, queria saber um pouco mais de como foi, assim, esse conflito de idades, né, também, né, entre teu pai e você. Gerações. Olha, eu não vejo assim, não foi um conflito, foi bem tranquilo. Uhum. Eu vim com a cabeça de uma multinacional, trabalhado em PepsiCo, Uhum. conhecido muitas tecnologias diferentes Sim. no mundo inteiro. E voltamos mas tivemos que fazer toda uma reengenharia nesse momento. Foi bem um momento que a gente acabou deixando de ser Pepsi-Cola e deixando de ser Brahma. Então tivemos que fazer uma reengenharia, então foi assim um momento, ou vai ou racha. Então nos unimos. Olha, vamos levar uma fábrica em Blumenau era nova, vamos levar para lá, Centralizaram vamos aqui centralizar, vamos reduzir custos, no caso, né? Uhum. né? Vamos arregaçar as mangas, não ter uma tecnologia que tinha lá fora de mercado, mas vamos fazer a diferença aqui na região Uhum. e vem dando certo, né? Então foi uma fase. Agora estão passando por quase uma coisa parecida, junto com a Natália entrando, fazendo uma nova gestão dentro da empresa. Você está mudando muita coisa, muda novamente os paradigmas Legal. da empresa. E hoje é rápido, né? Tem Hoje que as ser mudanças rápido, são tem que muito ser- rápidas, né? Tem que ser, né? Ah, Tem que ser. Não sei E se dá pra criando falar. algumas parcerias e aquilo que a Natália falou, agregando outros produtos, outros sistemas, usando a nossa força de venda, agregando outros produtos, Uhum. trazendo cerveja junto, vendendo. Isso vai otimizar todo o nosso processo. e tu pensar em unir a cadeia, né? Sem Assim, parece muito lógico, né? É Óbvio que não, né? Até óbvio, né? E é muito importante, né? Porque é um upsell, né? Tu tá aumentando o teu faturamento, vendendo mais até para os outros, já que tu tens o caminho do mapa pronto já, né? Então faz Já total tem toda sentido. uma equipe formada no Isso. estado todo, tem uma rede de distribuição, de transporte. Então, unir tudo isso aí, agregando o valor, é muito importante. Pensando assim, de forma parecida, tu pode ser uma aceleradora de produtos, né? Querendo ou não querendo, pode ser uma aceleradora de produtos. O cara tem um produto, sei lá, viajando um pouco mais, chocolate, alguma coisa assim, de uma fábrica em Blumenau, meu Deus, tu pode ser um acelerador, porque tu já tens o ponto de venda, tu pode ser tudo. Sim. Né? Esse cara se associar, ou às vezes pode ser um investidor dessa empresa, simplesmente abrindo a porta, né, para ele, né? Então ele pode... Eu até já falei pro Otávio e pro seu Werner, né? Com a quantidade de espaço que tem lá, se quisesse transformar a fábrica num condomínio industrial e agregar outras operações, nossa, teria total espaço, assim. A Marisol grande fez assim, isso em Jaraguá, tá? Ela tinha sei lá, um terreno com muita fábrica que não Ociosa. é ociosa. Uhum. E aí eles começaram a fazer uma indústria compartilhada. E querendo ou não querendo, quando tu tens uma indústria compartilhada, tu tens uma distribuição uma redistribuição de despesa, né? Tu divide com Claro, muita gente certo. despesa. E também junta-se aquilo que um é melhor que o outro. Então, se Sim. um é bom na logística, pode encabeçar a logística de todos. Faz todo sentido. É bem isso. Onde é que é a empresa? É na Itopava Central, né? É da Atual Itopava Central. Isso. Em que região ali? Porque a gente nunca passa pela frente da Max Wheel. Não, Tá? você Ela fica numa passa. rua. Você passou, era o clube, logo em seguida tem o Clube Atlético Itopava, Uhum. é atrás, bem no lado da Eletrosul, da Entendi. subestação da Eletrosul. Lá pra cima, então, quase É. no pé da Serra da Vila No pé da Itopava, serra. quase. Exato. Exatamente. No caminho Pela- para quem vai para Quem vai Os pela margem parques esquerda? aquáticos. Isso, É, margem pra margem esquerda. esquerda. Isso. e por ali você chega nos parques aquáticos também. Isso, exatamente. Não é Cascata Carolina. É. Não, mas vai por Também. ali Vai pra lá também também. vai. Cascané, também Cascata tem um Carolina. caminho. Cascanéia, Cascata Carolina. Não tem- sabia disso. A Cascata Carolina tem a Estrada Carolina, tem a Estrada Carolina que liga o Belchior Uhum. até a Itopava Central. até Passando- a Max William, passa ali. Inclusive, passa ali. tem vários passa lugares na que frente. compram laranjinha no caminho até chegar a Cascada. Eu lembro porque eu fiz um trabalho uma vez de clubes de cacetilho, lá no topo do morro ali tem um clube de cacetilho, acho que até é Carolina o nome do clube de cacetilho que tá lá em cima. E aí que eu descobri que tinha essa estrada que liga uma coisa a outra, também não sabia. Não fazia A ideia. quantidade de Meu clubes Deus. em Blumenau, acho que ninguém sabe ao certo. Ah, de são tantos que 40 e tem, né? tantos, sei lá. Aquele Cara, lá eu que- nunca tinha visto. E fiquei impressionado porque era bem antigo, mas muito antigo mesmo. A estrutura era antiga, né? Era bem bacana isso. E é uma dica, quem precisar escapar do trânsito da 470 Eu pensei pode nisso passar por agora. ali. É Eu verdade. pensei nisso agora, eu venho muito de Jaraguá, pensei nisso agora.
Às vezes tu vai lá na 470, não, então tu entra aqui já. Entra ali já sai quase E eu lá sempre passo pela margem esquerda, porque eu nunca passo pelo atual central. Meu, aquilo ali Não, é não dá mais, né? Então, Complicado. Ali só vai melhorar quando a Via Expressa estiver pronto. Não tem a prolongamento da quando o Via Expressa. Blumenau comprar Ilhota e a gente ir pra lá. O Blumenau vai comprar Ilhota, tenho certeza disso, tá? Otávio, a chegada da Natália, eu ia dizer, mas acho que não cabe dizer que é uma profissionalização da gestão, né? Porque o Otávio, porra, um cara que veio da Não, Pepsi lógico. Cola. Não, é uma profissionalização, sim, né? Porque você tem uma visão, eu estou muito tempo lá dentro, né? Uhum. Envolvido naqueles assuntos. É quando nós conhecemos a Natália, né? Eu passei pro meu pai essa nova proposta, né? Que ele entrou em contato pelo WhatsApp com a Natália e tal, né? A gente buscou isso, buscar uma nova visão, né? Uma nova tecnologia, tudo. Por quê? Porque ela trabalha com várias empresas, então ela conhece vários tipos de gestão. Sim, E a gente está focado só num. entendi. E essa abertura de mente, né, é muito importante para esse momento de crescimento da empresa. Momento de... A humildade dele, porque querendo ou não querendo, quando ele entra na Max Williams, ele deve ter percebido uma coisa, e aí tu vai me corrigindo conforme a minha fala não vai te agradando. Tu percebe a situação da infraestrutura, né? Tu sai de Sim. uma super corporação em que, cara, é diferente para um negócio que, apesar de ser grande na época, é muito menor do que a infraestrutura. Então, tu meio que bota. Eu adorei quando tu fala que tu arregou a sua manga, porque no fim tu esquece a infra e bota o braço para trabalhar, né? Exato. E eu acho que é isso, assim. E aí tu começa a tomar as dores de quem tá muito dentro da empresa, né? Que a maioria das pessoas que estão estudando aqui devem entender isso aí, Perfeito. estão lá dentro. E aí ter essa visão de quem tá de fora ajuda a criar uma resposta melhor para aquilo que Com precisa certeza, responder. esse é o grande objetivo. E você está o dia todo lá com a mão na massa, fazendo o negócio, fazendo sempre a mesma coisa, mesmo que você absorva informações de fora, nada melhor que alguém que venha de fora, que conheça um mercado muito mais amplo, né, para ajudar nesse processo. E uma coisa que eu falo ainda, para quem está escutando, é se tu acha que tá tudo bom e agora não tá precisando, esse é o momento exato. Quando tu acha que tá tudo certo, porque às vezes tem um precipício ali na frente que ninguém tá vendo, né? Então, nesse momento em que tá tudo bom, é que é bom tu Apostar. provocar algo diferente e melhorar. Mar tranquilo não faz marinheiro bom, né? Ponto final. Exatamente, Exatamente. Não existe isso. marinha do lagoa que sobreviveu no mar, né? Então, Otávio, tu falaste em crescimento, né? Que planos são esses? Me conta um pouco de qual é a produção hoje, por exemplo, da Max Williams e até onde vocês querem chegar, que tipo de ampliação é essa que vocês pretendem vamos aproveitar fazer? Americanas agora e vamos comprar uma Bebe. Sabe? A gente pega aqui, faz Chama um o Lama crowdfunding aí. nós aqui. A compra da Ambev já tem muita coisa obscura, né? Já vendo, já. Né? Verdade. Pois, Natália, não quer se falar um pouco sobre bom. O que a Natália está planejando, então, já que é Na verdade, a gente já construiu bastante coisa nesse curto espaço de tempo. Eu vou falar em percentuais que fica mais fácil, né? Outubro a gente conseguiu fazer 2,5 vezes o faturamento do mês anterior. Caraca. Caramba! Em novembro conseguimos passar para 4 vezes. É uma startup, isso? Empresa de tecnologia? Não, pequenininho, né? Não, de é 1 pra 2, por porque isso. a parte mais importante foi o Otávio permitir essas medidas rápidas, ele não colocou empecilho, vamos dizer assim, porque é muito comum a gente ser solicitado e aí na hora que tem que começar a tomar a decisão, não, mas, né, veja Não bem. é tanto assim, não, não se mete tanto assim. E ele falou, não, confio em vocês, vamos lá, vamos tentar. E é óbvio que ele já tinha toda uma estrutura por trás, já tinha uma equipe de vendas, então foi só não, né? Mas foi fazer o pessoal pensar um pouco diferente, mudar um pouco a forma de trabalho, mas a gente com a mesma equipe, sem colocar, acho que nenhuma pessoa a mais, né, nesse período. A gente fez números totalmente diferentes. E o trabalho mais com o comercial mesmo? Principalmente. Questão de venda mesmo. Principalmente Como ali... vender melhor o produto. Isso, e aí também você fala em rentabilidade, né? Então, em percentuais, posso falar em percentuais? Posso, né? Quando a gente olhou o primeiro mês, eles estavam com uma margem de lucro
em torno de 3%. Agora, no mês de fevereiro, Muito fechamos apertado. em 17%. Uf, Então, você... Quantas pessoas mandaram embora? Não Não mexeram, fizemos, tô não brincando. fizemos, pelo Mas é bom contrário. pra retratar, né? Não saíram cortando gente, né, pra dar pra Não, pelo contrário, a gente precisa das pessoas, né? Você não faz nada sozinho. E principalmente porque ele tem pessoas lá de muitos anos, né? Uhum. Ele tem pessoas fantásticas que realmente abraçaram a causa, toparam pensar diferente, fazer diferente, e por isso que tá dando certo, Cara, né? isso que é bacana, né? Quando a pessoa tá disposta a mudar e sabendo que pode mudar e que deve mudar, é outra coisa. Agora, quando a pessoa tá ali, chegou essa mocinha aí querendo mudar tudo, não tô gostando Não, a dessa gente história. ganha vários apelidos nos primeiros sim, dias, isso é óbvio. normal, Vários né? inimigos também, né? Mas é todo mundo que acaba ficando com medo, que cria uma resistência no início, quando vê que você tá ali para fazer a coisa crescer, ampliar, rapidinho eles entendem que você não é inimigo, né? Que você tá do lado. E aí Que se isso, né, querendo ou não querendo, suporta o crescimento da empresa, suporta o crescimento da empresa, suporta o Exato. crescimento dele também, né? Inclusive isso já tá Nem sempre acontecendo, a né? pessoa enxerga isso, mas Algumas pessoas já começaram a crescer nessa estrutura, né? Legal. tem uma Então- frase boa que diz, cara, pra te manter as pessoas boas, tu tem que crescer, É isso né? aí. Tu precisa crescer. Então, quem não entende isso, tem que ir É. embora da empresa, né? É. Tem Faz que dar parte. oportunidade para ela Parte. crescer também, né? Tem que dar espaço para ela crescer. Exatamente. isso que E o importante. mercado ele é cruel, né? Sim. Você só tem geralmente dois caminhos, ou crescer ou encolher, né? Você ficar estagnado, isso não acontece, porque o teu custo automaticamente aumenta todos os anos, né? Se você olhar só a folha de pagamento, todos os anos você tem um índice de aumento. Se você não aumentar a sua venda, o que acontece? E uma coisa pra isso que tu acabou de dizer, que eu acho que corrobora bem, se tu não tá crescendo, infelizmente, quem tá ficando na tua equipe geralmente não são pessoas tão boas assim, né? Então, a pessoa que tá ali, ela tá ali porque ela entende, beleza, a empresa tá indo pra qualquer lugar, né, ou não tá indo pra lugar Mas, nenhum, às e eu vou vezes- ficar... Às vezes a pessoa até é boa, mas tá lá, não Na vou zona dizer de conforto, subestimada, mas tá lá acomodada, né? E É. quando chega alguém diferente, dá uma mexida, a pessoa também se mexe e, opa, peraí, vamos Sim. começar. Esse choque de gestão que a Natália deu na Uhum. empresa, né, foi muito importante. Ela mexeu as As estruturas, estruturas, então tirou né? o pó de gente que estava sim. acomodada ali dentro. Legal. Exatamente. Daí o mercado também já sentiu essa diferença para você chegar no maior faturamento já da Max William mensal, logo nos Foi primeiros histórico, meses. Que né? legal. Então histórico. foi algo histórico, né? Que bacana. Trouxemos uma pessoa na área comercial também muito boa que está Sim. mexendo a mente Isso. de Que legal. toda essa equipe, né? Uhum. Está mudando todo o perfil, o modo de pensar da equipe comercial. Então o pessoal já está embalado nisso. Também a parte industrial, com compra de alguns equipamentos novos Uhum. para rentabilizar o processo produtivo. Legal. Automatizar algumas É. coisas. Sim. E também o fornecedor foi muito importante para nós nesse momento, com essa nova estrutura, porque já começamos a comprar melhor também. Claro, claro. Entendi. Né? Já compramos em volumes maiores, com descontos maiores. Então, todo esse crescimento da margem já está surtindo efeito no processo. Que legal. A pandemia tem responsabilidade nessa mudança de gestão, Otávio? Foi na pandemia que vocês pararam para pensar assim, porque tudo meio que estagnou? Eu pensei, o que a gente Olha- vai fazer de diferente, né? Olha, durante a pandemia eu não parei nenhum dia. Né? Eu também moro em Florianópolis Uhum. e passo a semana toda aqui. Mas como era uma indústria de alimento, Sim, né, a gente não parou. Então, não para, né? tentaram Verdade. fechar a empresa durante a pandemia, mas não foi permitido. Uhum. Para mim era ótimo, porque eu vinha de Florianópolis a Blumenau em 1h30. Meu praticamente, cara, não tinha verdade, veículo na milagre. estrada. Verdade. Né? Então, assim, no primeiro ano da pandemia, houve até um crescimento. Por quê? Porque o pessoal ficou mais em casa, Sim. né? Então consumiu mais dentro do lar. Uhum. Verdade. Óbvio que E depois tinha da menos pandemia, gastos, né? tinha As pessoas menos tinham menos gastos, gastos, tal, né? Sobrava um né? pouquinho de Então, dinheiro. assim, o refrigerante deu uma crescida, as bebidas, o ice e a tônica deram uma diminuída nesse primeiro momento, né? Uhum. Mas depois voltaram a crescer. Lógico que o pessoal tem um reflexo, o pessoal ficou com medo, a forma de abordar na área comercial ficou mais lenta, o pessoal ficou mais reservado. Daí a gente disse, não, agora é a hora de mexer esse povo novamente. Uhum. Né? E foi exatamente isso que nós fizemos agora no final do ano passado.
a vinda desse novo comercial, com a vinda da Natália, mexer as estruturas. Acabou a pandemia, vamos lá, Claro, temos que voltar para o Bola pra ritmo que frente. nós tínhamos antes. exatamente. Né? Então, é lógico, você vai se acostumando, você vai entrando na zona de conforto. Total. Uhum. Então, assim, o ano da pandemia foi excelente e logo depois começou a cair. porque o Ao pessoal voltar ao ficou- normal, né? Voltar ao normal, normal, é. e o pessoal mais acomodado. Sim. Pensa em nacionalizar, o que é o sonho grande, assim, do Otávio, vamos falar assim, não da Max, mas do Otávio. Agora não é só um sonho meu, né? Agora é nosso, né? Aham. Lógico, a gente sabe que as bebidas alcoólicas têm um potencial de crescimento muito grande. Uhum. As tônicas têm um potencial de crescimento a nível nacional, né? O refrigerante a nível regional, de região sul, também tem um grande potencial de crescimento. Uhum. Hoje vocês vendem para onde? Hoje, 90% é o mercado catarinense, Para todas as regiões de Santa Catarina? todas as regiões de Santa Catarina. E os Temos outros uma 10? pequena embrionária no Paraná, começando a trabalhar, né? Mas agora o foco mesmo é resgatar esse emocional do catarinense, né? Entendi. Tem A muito pra paixão crescer pelo ainda. produto catarinense. Natália, eu quero perguntar uma coisa. Eu quero saber qual é o segredo de passar de 3% para 17% esse lucro. É um... Aonde que mexeram lá para fazer? Não é porque, meu Deus do céu. É que você, quando tá com uma equipe comercial muito focada em preço, desconto, bonificação, você acaba matando, né, a empresa. Então você Entendi. tem que começar a explicar o seguinte, olha, até aqui a gente pode ir, daqui em diante não dá mais. E você começa a trabalhar, porque o grande desafio foi repassar o aumento do custo dos insumos, né? Entendi. Então, tudo aumentou muito durante a pandemia, né? E a maioria Ainda das está, empresas... né? Ainda, a maioria das empresas não conseguiu repassar isso, né? Ou Então... ficou com medo, né? Ou Ficou ficou com com receio. medo. E aí esse espírito comercial do desconto deu mais medo à empresa, né? Ela Sim. fica meio refém, né, da área comercial. Fica. E aí você tem que ter alguém muito bom preparando essas pessoas para entenderem, não, pera lá, tem espaço, vamos lá, as pessoas precisam consumir. Às vezes não é por causa de 5 centavos que ela vai deixar de comprar de você. Sim. Então, em percentual, a gente não tá falando de nada absurdo, né? É que tá no mindset já, né? Tá na mente da pessoa, tem que dar um desconto. Tem que, né? Tem que pegar de qualquer jeito, pensando que, né, se não for assim, também não vai pegar. Então. E a história de ser, eu vou aumentar o produto. Cara, se aumentar, a gente não vende lá. Não vende lá, não vende lá, não vende lá, tá? Eu já sei. O cara nem perguntou, né? E às vezes ele foi com a resposta que aumentou 22% e o cara comprou. Essas assombrações comerciais, né? E eu sempre digo, né, a equipe comercial, ela tem que ser colocada num pedestal, porque Verdade. um cara tá o dia inteiro na rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, em cima de uma moto, fazendo venda, tirando pedido, a gente tem que dar muito valor para esse Verdade. pessoal. Então, construir ótimos profissionais não é fácil, né? E eu acho que é aí que a gente acertou. Eu trouxe o Adel, que toca a equipe comercial para nós, ele é fantástico, ele tem a vida inteira, né, de experiência no segmento de bebidas, foi diretor de multinacional, de Coca-Cola, enfim. Então, essa mente já tá muito forte nele, né? E você tem que estar junto, da equipe, não tem outro caminho. Acabou nosso tempo, eu tenho que fazer as 4 perguntas. Só Vai. queria saber só uma Vai, perguntinha que eu dá-lhe. sempre faço pra gente ter noção do que a gente tá falando, né? Quantos funcionários tem hoje a Max William? Hoje nós estamos em torno de 90 funcionários. 90 funcionários. Isso que eu Gente queria pra ter uma caramba. ideia do Gente pra tamanho da coisa, né? Já teve mais? Bom, no início, quando era distribuidora Brahma e tal, nós chegamos não, até claro. quase 300 Sim. Caraca. funcionários. Mas na nessa época. fase só da Max William? Não, na Max William, esse é o máximo. É o topo. Mas vai aumentar bastante até final de ano. Vai Agora, aumentar, estamos à procura de novos Aí, ó, funcionários. pessoal, se inscreve. Viu quem tá sem Por favor. emprego, gente, ó? Já manda o currículo lá pra Max William. Você quem manda quer currículo crescer? ainda ou não? Aciona no LinkedIn? como é que faz? Manda. 4 perguntas que eu tenho, são bem pessoais. Então, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Os dois. Otávio. Bom, a maior dificuldade foi quando nós trouxemos toda a estrutura para Blumenau, e você estava com um faturamento de 4 milhões de dólares, aí para 700 mil Caraca. reais naquela época, Uhum. né? Então isso aí foi uma
um dos maiores desafios da minha vida. Que ano que foi isso? Foi na década Bem- 2000, 2000. de 2000 a 2010. Uhum. Foi Primeira, a primeira mais década do difícil. século. Cara, que loucura. É uma mudança radical. Quem foi Natália, Hum. qual foi? Pra quem não viu, tem um episódio da Natália aqui com ST, tá? Não Tem. esqueçam de dar uma procurada no Google lá, tem um episódio Recuperação dela. fiscal, Exatamente. é. contabilidade, enfim, um monte Ela de coisa. conta a essa gente falou. história a partir do olhar dela e da empresa. Desse projeto, a Max William, vamos chamar assim, né? É como você construir isso tudo sem perder a identidade, o DNA, o amor, mantendo a qualidade do produto. Esse acho que foi o maior desafio. Porque a primeira coisa que a gente em comum acordo, não, nós não vamos mexer na composição do produto. A laranjinha vai continuar sendo laranjinha. E aí a gente teve que ser bem criativo. Achar alternativas. Bacana. Quem foi um mentor, é ainda, ou é uma inspiração pra ti? Carreira toda. Assim, primeiro meu pai, né, que, pô, vem com 85 anos ainda. Loucura, tentando, Vocês vêm tentando junto? tirar- Oi? Vocês vêm não, junto? não, Não. ele vem com o carro dele, eu venho Meu com o carro. Deus. Aham. De tirar o chapéu. Isso aí. Então, assim, Ele vem dirigindo? Sim, Também, aham. Ele me lembra o seu Rudy Bauer. O seu Rudy Bauer também mora em Floripa e vem sempre no Blumenau verdade. aqui, dono de Tem Santa muita Clara. gente. Eu conheço gente que vem de Balneário, Ele né? também tem Hoje tá 80 bem, mas e... de Cara, Florianópolis, 86, 87 também. O seu Werner, sabe o típico Lorde inglês? Aham, aham. É o seu Werner. É, Ele, o Otávio e o seu Werner, um do lado do outro, eles são muito altos, né? E olha que eu tenho 1,70 e alguma coisa, né? Eu fico minúscula do lado deles. É fantástico, eles são lindos juntos. ele é um meu grande mentor, sempre me apoiou nessa mudança e a gente sempre discute, né? Toda mudança até a gente se associar aqui nesse novo projeto, né? Uhum. Nós discutimos muito, nós dois, tá? Vamos por esse caminho, vamos fazer isso, tal. Que legal. Ele Sempre a gente discutindo muito e conversando bastante para realizar essas coisas. Nath. Eu sei que te respondeu, responde de novo. Pior se a resposta for diferente da última. Não, eu vou fazer a resposta voltada agora para esse projeto. Fechou, Ok. vai, boa. Né? Eu concordo com ele. O seu Werner, eu acho que é digno de inspiração, assim. Porque além de ele ter preparado super bem, né, a família, porque isso é uma coisa que é difícil de ver, Muito. né? O seu Werner foi fantástico, ele é uma pessoa assim acima da curva. Ele, para esse projeto, ele com certeza nos 100 anos ele tem que ser a pessoa Nossa. recebendo do lado do Otávio os méritos, porque ele é uma pessoa incrível, Bota ele inteligentíssima. como garoto propaganda já, né? Próxima Sim, vez a gente não. traz ele aqui já. Ele falando em inglês britânico, assim, sabe? Que é um lorde, né? como você falou. Se fosse empreender, e eu ainda acho que tu vai em algo também diferente, o que que você faria? Ou o que que você vai fazer? Tecnologia, tecnologia. Hoje o grande caminho é tecnologia, né? Aham. Eu acho que a tecnologia até na área de comercial, acho que isso ainda tem um mercado muito grande, um mercado novo, Uhum. né? Na logística também existe Verdade. grande possibilidade. Em todo o processo, né, você consegue acrescentar a tecnologia, isso é muito Verdade. importante. Na área comercial, eu sempre tive um sonho de montar uma empresa de vendas. Que tu encaixava qualquer tipo de negócio ou produto e a empresa se modulava a esse negócio. Cara, eu acho isso Eu assim, vejo assim a é uma inteligência oportunidade, né? artificial que está entrando agora com muita força. tá Você vai lançando o agendar GPT-4 agora. É muito forte. Então, você já vai para o teu cliente sabendo o perfil dele, sabendo o que ele gosta de comprar. Você vai oferecer o produto certo para ele. Você vai chegar no momento que ele está disposto a consumir. Você não pode chegar... Hoje, o vendedor ele vai meio a cega. Né? Pô, doutor, como é que o senhor quer comprar meu produto e tal? Mas se ele está no caixa comprando, ou pagando, ou recebendo o cliente, ele já não vai te atender com aquela presteza que você precisa. Completamente. E agora você vai chegar no momento que ele está descansado, apto para comprar. Então, eu acho que isso aí vai ser uma grande revolução daqui Quem pra são os frente. clientes da Max William hoje, assim? Vocês vendem para supermercados, imagino eu? Não, todas as grandes redes, atacados, supermercados, mini mercados, mercados de bairro,
mercados estão crescendo também. E também voltado para o restaurante, pequeno bar, tal, que é a Varejo bebida de direto, dose, né? Uhum. Vou falar a frase da Delk, né? Até no cemitério tem que vender, né? Tem. O João Paulo Taumaturgo queria fazer um café lá no cemitério. Eu falei, sério É. mesmo, cara? A galera vai lá pra tomar um café junto com os mortos? Ele falou, não, cara, vai dar certo, tá? O projeto vai dar saber, certo. É. Vai saber. E aí? Vai empreender no quê? Mais no quê, mulher? Nesse momento, acho que é ajudar a viabilizar esses projetos todos, né? Legal. Acho que essa é a parte mais importante. Torná-los viáveis e gerar empregos, contribuir, né, com a nossa região, né? Que se a gente faz a empresa crescer, automaticamente a gente está ajudando todo o entorno, né? E quando é que tu vai deixar de ajudar os outros e fazer empreender por si mesmo? Mas ela vamos empreende, dizer? ela- Não, empreende, eu sei que sim, mas né, enfim, mas em um outro setor. Não, mas assim, ela, outro vou setor, convidar ela né? pra participar da aceleradora. Vamos transformar esses negócios aí, cara. Mais ou menos por aí. Tem semana que vem, tem... Tem. Agora, essa semana, mulher? Ah, já é verdade, Dia é quinta, 16, né? pelo amor Não, é de Deus. quinta, é quinta, Já tô vai lá, atrasada na vai semana. almoçar e tomar café com a gente. Então tá. E agora, pra finalizar e te deixar em paz. Pra te voltar pra Floripa. Hoje é ninguém Não, sabe. ele passa a semana A gente inteira. grava às segundas, tá? Ele Então hoje passa é a semana segunda. inteira aqui. É que a gente trabalhou final de semana, que teve evento aqui na cidade, né? A gente teve que estar presente e aí pra gente ainda não deu final de semana. Entendi. Se você pudesse voltar aos 19 anos, o que você falaria pra você mesmo? Poxa, pergunta bem. Tava em Floripa Aliás, esse 19? Tu patrocinou o DeLorean, né? Na época eu De Volta para o Futuro, trabalhasse na Pepsi, então tu estavas lá. É verdade, né? Tu participou aí da propaganda verdade. nos anos 90. Também. É. Olha, O que tu tu iria dizer ali pra esse Otávio Mininotti? Não, vamos em frente, vamos caminhar novamente isso aí. Temos bastante coisa para fazer aí, vamos sempre seguir em frente, Toca a nunca ficha que vai dar desistir, certo. vai dar certo. é isso Mudaria alguma coisa? aí. Não. Legal. Pô, esse é um sinal de sucesso. E Mudaria alguma rapidinho coisa? ele respondeu, Não. né? E rapidinho ele rapidinho, respondeu. é. Foi no Ele falou rebate. não, assim. Não. Né? Não tem Nath? que mudar. Pudesse voltar aos 19. Meu Deus, acho que, Anteontem também pra ti. Então, acho que eu tinha festado um criança. pouco mais. Trabalhado um pouquinho menos. Não, brincadeira. Não mudaria nada também, acho que é palavras de incentivo mesmo, né? Que nem o Otávio falou. Vamos em frente, é isso aí. Uhum. Adorei a frase dele. Bacana demais. Daqui a 2 anos, então, a gente vai ter a comemoração dos 100 Laranjinha. anos com Que coisa uma boa. garrafa gigante, tipo aquela Ciroc que tu compra lá no Costco. Uma Ciroc gigante assim, vai ter de Max William. Até lá já É. tá entre as maiores do Brasil, né? Aí, ó, fechou. E vai ter o desenho E do Max como? também, que nem no, Vai na tônica. na tônica, né? E vamos até lá triplicar o faturamento. Agora coisa sim, boa. Isso cara, é esse ano já, né? Quando fizer 100 anos, a gente traz eles de volta. Boa, então, aqui fechou. pra ver como é que evoluiu tudo isso. Obrigado demais pra você que ficou até aí escutando. Obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de comentar, falar aí o que vocês acharam. E abrir uma Max William em nosso nome aqui. Não esqueçam das redes sociais. Antes eu preciso falar, obrigado demais pelo apoio tanto da AMP. A gente está na Casa do Empreendedor aqui o nosso estúdio fica dentro da AMP. Para quem não sabe, a AMP é aqui pertinho da Vila Germânica. Coloca no Google o Humberto de Campos. Vem conhecer um pouco e vem, se você está pensando em empreender, vem falar com esses caras. Não empreende sem conversar com a AMP. E o segundo, Economia SC, né? Também que é nosso parceiro e divulga também dentro dos 50 mil inscritos no Economia SC o nosso podcast. Obrigado, Ana Paula e todo o time do Economia SC. E não esqueçam de seguir na rede social Pancho com BR, Real Rafa Silva Podcast, ATDQN, que é esses negocinhos aqui, antes tarde do que nunca, com SC, @com SC, é isso? Consultoria _SC no Instagram. No Instagram, no teu, pessoal, Natália Schmidt. Natália Schmidt. Com 2 Schmidt, T's, né? meu, tem que explicar o Schmidt sempre. SCHMITT. É com 2 MIT, T's. É que tem o T. dois- Otávio Maxwilliam, @maxwilliam.com.br. tá, e o teu, pessoal, tomando um drink da Maxwilliam, É Otávio Groel. Otávio Groel. Tem Ah, parentesco pelo amor de com- Deus, explica o Groel ali. É GRE. GREUEL, né? É. Tem Meu. parentesco com o nosso secretário de turismo, não? É distante. O pai dele é primo do meu pai. Ah, entendi. Então tem. Obrigado pela sua audiência. Qualquer coisa, estamos aí. Tamo junto. Até mais.